Olá, meu nome é Davi Mota Alcântara, eu sou médico, sócio e colaborador do Xlang. Hoje vamos falar um pouco sobre distúrbios ácido-base. Nossa agenda hoje é a seguinte: primeiro, absorver os conceitos de pH e de soluções tampão no organismo, entender a utilidade da gasometria em distúrbios respiratórios e ácido-base, classificar adequadamente os distúrbios ácido-base utilizando o método fisiológico e aprender o fluxograma para avaliar a gasometria arterial. A avaliação avançada de distúrbios respiratórios e metabólicos ácido-base, assim como os métodos de Base Excess e de Stewart, quer dizer, do íon forte, para avaliação desses distúrbios, serão tratados em outra aula. Então, vamos primeiro entender o que é o pH. Como a concentração de H+ no organismo é muito baixa, preferir-se utilizar uma escala logarítmica para representar essa concentração. Ora, o pH nada mais é do que menos log da concentração de H+. No sangue, esse valor gira em torno de 7,4. É importante entender que alterações pequenas no pH podem ter consequências fisiológicas muito importantes. A maioria das moléculas com alguma importância biológica contém grupos químicos que podem doar H+, funcionando então como um ácido fraco, ou então aceitar um H+, funcionando como uma base fraca. Eles podem ser representados dessa forma. Só um menos aqui para corrigir. Então, à medida que esses grupos cedem ou então aceitam prótons, a mudança no H+ causa uma mudança na carga elétrica líquida, ou seja, na valência, e que pode então alterar a conformação da molécula e, consequentemente, a sua atividade biológica. Ou seja, vai provocar um problema de funcionamento no organismo. E que moléculas são essas? São enzimas, receptores e seus ligantes, canais iônicos, transportadores e ainda proteínas estruturais. A sensibilidade a essas mudanças de pH varia entre as proteínas, é claro. Diante deste quadro, temos então a verdadeira utilidade das soluções tampão. O que é um tampão, afinal? Nada mais é do que uma substância que consome e libera o H+ reversivelmente, minimizando as mudanças no pH. Bom, o nosso organismo tem vários tampões no sangue, sendo o mais importante deles o tampão de CO2 e bicarbonato. Esse é um tampão muito forte, e essa força se deve justamente à volatilidade do gás carbônico. Por quê? Porque isso permite a manutenção de uma concentração estável de CO2 no plasma. Isso porque a ventilação alveolar pode ser ajustada nesse sentido. Se for preciso se livrar de gás carbônico, aumenta-se a ventilação alveolar. Ao contrário, se precisar reter gás carbônico, faz-se uma hipoventilação. Ou seja, independente das reações metabólicas que produzem ou consomem CO2, o organismo consegue manter a sua concentração estável no plasma. Ou seja, trata-se então de um sistema aberto. Aqui vou abrir para uma curiosidade. Nem sempre esse tampão funciona como um sistema aberto. E um exemplo fisiológico disso é na situação de isquemia. Para funcionar como um sistema aberto, o CO2 produzido no local ele está em excesso e precisa então ser eliminado, mas para ser eliminado ele precisa chegar nos pulmões. Na isquemia há uma situação de redução do fluxo sanguíneo, de tal modo que essa solução tampão é limitada pela quantidade de CO2 gerada. O ambiente tissular isquêmico acaba se comportando, de certa forma, como um sistema fechado. Então, ele é especialmente suscetível a mudanças de pH, mais do que se tivesse a disponibilidade do tampão no sistema aberto. Então, o CO2 reage com a água, H2O, formando o ácido carbônico. Mas a reação química, essa daí, é muito lenta. Ela é então catalisada pela enzima anidrase carbônica, presente em todo o organismo. O ácido carbônico aqui, H2CO3,
é um ácido fraco que rapidamente se dissocia, ficando então H+ e HCO3-, bicarbonato. Olha aqui que curioso. Essa reação gera H+ e bicarbonato numa proporção de 1 para 1. 1 para 1. E pode ser confuso no primeiro momento pensar como é que o pH então baixa se eu estou gerando ao mesmo tempo um H+ e um bicarbonato. Quando você está pensando em reação ácido-base somente em próton e bicarbonato, pode surgir essa dúvida. Mas podemos lembrar justamente que o pH está relacionado à concentração aqui de H+. Portanto, com o aumento do H+, queda do pH. Vamos seguir adiante. Bom, como a etapa limitante aqui é essa primeira, a gente pode trabalhar como se essa reação fosse a seguinte. E a partir daqui a gente pode definir uma constante para esse pseudoequilíbrio, que vai adquirir essa forma. Modificando agora para a escala logarítmica e também substituindo esse CO2 que está bem aqui pela solubilidade do CO2 vezes a pressão parcial do CO2, vamos ter a seguinte equação, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. E o que é que ela mostra para a gente de muito importante? Mostra justamente que o pH está na dependência do bicarbonato e do PCO2. Como a regulação do bicarbonato depende dos rins e a regulação do PCO2 depende dos pulmões, fica fácil perceber por que esses são os órgãos mais importantes na regulação do pH. Vamos ver se essa equação funciona mesmo? Vamos colocar aqui os valores dessas variáveis no nosso organismo. pK é em torno de 6,1. Concentração de bicarbonato, 24 milimolar. E a PCO2 é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Além disso, o coeficiente de solubilidade do CO2 é 0,03. Resolvendo para o pH, obtemos o valor de 7,40. Ou seja, prediz corretamente o valor do pH no organismo. Essa visão, a partir dessa equação, guia a abordagem fisiológica na avaliação de distúrbios ácido-base. Nós veremos isso adiante. Há outros tampões? Sim, há outros tampões, como já dissemos, e também há os ditos tampões celulares, que são representados pelo movimento dos íons entre o extracelular e o intracelular. Os exemplos mais importantes são os pares H+ e K+, H+ e Ca2+, e o Cl- e bicarbonato. E como mais o nosso organismo mantém o pH numa faixa tão estreita? Se dá através dos pulmões, por um lado, regulando o CO2, e por outro lado, dos rins, regulando o bicarbonato. Os rins, na verdade, também regulam a retenção ou a excreção do H+. O excesso de gás carbônico formado pode ser rapidamente eliminado na forma volátil do CO2 através da hiperventilação. O inverso, quer dizer, uma redução na concentração do CO2, pode gerar uma hipoventilação, mas isso nem sempre ocorre, justamente porque uma hipoventilação também levaria a uma hipoxemia, o que estimularia o centro respiratório. A gente sabe, no entanto, que pacientes com DPOC têm alteração do centro respiratório. Então, digamos que seu organismo é mais complacente à possibilidade de fazer uma hipoventilação, mesmo na vigência de hipoxemia. Pois bem, e os rins? O sistema renal, por sua vez, ele responde de maneira mais lenta, inicialmente, mas é muito eficiente. Podemos até afirmar que o sistema renal é o principal regulador do equilíbrio ácido-base no organismo. Como é que ele age? Principalmente através de mecanismos que preservam o bicarbonato e também que eliminam H+. Então o rim acaba alterando o quanto que ele vai preservar de bicarbonato e quanto vai eliminar de H+, de acordo com as necessidades do pH. Os detalhes fisiológicos vamos deixar para outra aula. Como pode-se notar, esses dois sistemas vão agir no controle do pH. Ao mesmo tempo, falhas em qualquer dos dois sistemas deve gerar, então, distúrbios ácido-base. Além disso, vai gerar também uma resposta fisiológica no sistema que não teve a falha, justamente na tentativa de mitigar as alterações do pH. A gente vai ver isso mais adiante.